importante justamente esse trabalho dentro da articulação de agroecologia e do Fórum Brasileiro, né? Primeiro eu quero agradecer muito o convite, dizer que é uma alegria estar aqui novamente com o GEASUL, dizer que é uma alegria estar aqui num sábado, né, já quase noite, ver esse auditório cheio, pronto para discutir temas tão importantes como ecofeminismos e soberania alimentar, né? Na verdade, o tema ele é irresistível, né? São dois temas que eu trabalho, mas que também eu milito, né, há muitos anos. E eu vou tentar construir uma fala aqui que dialogue o feminismo, a agroecologia e a soberania alimentar, tentando trazer isso também a partir do olhar das mulheres da articulação nacional de agroecologia, né, da qual eu também faço parte. Primeiro, eu queria propor um exercício, né? Eu queria que vocês parassem 30 segundos para pensar nas embalagens, né, dos alimentos que estão aí nos supermercados. Se a gente olha essas embalagens, que tipo de mensagens que vocês observam nessas embalagens? Parem 30 segundos para pensar que depois a gente vai... Quero ouvir vocês. E aí, quem poderia... Uma palavra, duas, assim, do que quando pensa nas embalagens, o que vocês lembram? Que tipo de mensagem que tem ali? Ó? Light, idade, mais o quê? Oi? Nutritivo, tem o sinal de dedo transgênico, mais o quê? Foto meramente ilustrativa. Foto meramente ilustrativa. Enriquecido com vitaminas, mais o que vocês veem? Código de barras. E tem umas frases diversas, né? Como é que é? Com gominho e com carinho. E aí tem uma fruta enorme, tem a foto da vaquinha, né, da fazenda. Essas mensagens e essas imagens, elas dialogam, elas estão em convergência, em coerência com o que está dentro do produto, do que está dentro da embalagem? Por quê? A imagem é para seduzir, não? Mas ao mesmo tempo é contraditório, né? Porque a gente percebe, e isso é uma característica, né? Eu estou fazendo esse exercício com vocês da gente pensar as embalagens, para a gente pensar um pouco nas características do sistema alimentar, né? Que a gente chama de sistema alimentar hegemônico, que é aquele que se coloca, né, de uma forma mais forte, mais pronunciada em cima dos outros sistemas alimentares, porque também a gente achar que só existe um sistema alimentar, a gente está negando toda uma riqueza que existe, ainda que não seja hegemônica, né? E é bastante contraditório, porque, que pese a gente ter mensagens, né, que fazem alusão ao campo, né, que fazem alusão à agricultura familiar, muitas vezes, que fazem, né, que remetem às lembranças, às memórias que a gente tem, que dialogam muito com as mulheres, por isso vocês param para pensar, né, essa parte que fala do carinho, do domínio, né, do coração, do amor pelo filho, né, pelo melhor, o que é bastante cruel, né, porque ao mesmo tempo a gente tem um sistema que explora o corpo, né, e o trabalho das mulheres, e ao mesmo tempo a gente vai ver que esse sistema ele também vai apelar, né, para esse sentimento das mulheres, para poder
vender isso que a gente chama de alimentos ultraprocessados, né? Então, se a gente para pensar de uma forma mais geral como um sistema alimentar, que a gente chama de hegemônico, ele se estrutura, né? Primeira coisa que a gente pensa é a questão da concentração de todo o sistema alimentar. Quando a gente está falando de sistema alimentar, a gente está falando o quê? Desde a produção até o consumo, né? E se a gente olha com mais cuidado para essas embalagens, a gente vai ver que as empresas são praticamente as mesmas, né? Quando elas não têm o mesmo nome, você vai olhar, ela é uma subsidiária, que a gente chama, né? Ela faz parte de uma grande transnacional. E aí, quando a gente vai olhar, tem aquela foto clássica que mostra 10 grandes transnacionais no mundo controlando praticamente, né, o que a gente come. Então, esse é o primeiro ponto importante quando a gente vai pensar em sistema alimentar, né? Tem até um autor que eu gosto muito, que ele fala de impérios alimentares, né? Que é justamente essa articulação entre agronegócio, indústria de alimentos, grandes redes de supermercado, e eu acrescentaria também as grandes empresas de publicidade, né? Canais de comunicação, que a publicidade aí, ela vai ser um ator importante para fazer essa transformação, né? A gente pode até chamar de um fetichismo, né? Quer dizer, transformar algo que está morto em algo vivo. Não é à toa que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, quando foi na quinta conferência, o lema da quinta conferência foi comida de verdade no campo e na cidade, com soberania e direitos. E por que o Conselho, né, estava falando naquele momento de comida de verdade? A gente está falando de comida de verdade porque existe comida de mentira, né? E a gente está nessa disputa, de fato, né, da comida que gera vida, né, e da comida que é basicamente uma mercadoria. Um outro ponto importante que a gente percebe na forma como o sistema alimentar se estrutura é justamente esse processo cada vez mais intenso de artificialização, que é o que hoje a ciência tem chamado, e muito com protagonismo de pesquisadores aqui no Brasil, de alimentos ultraprocessados, né? Ultra, inclusive, para diferenciar de outros alimentos processados que não têm essas características, né? Porque o processamento ele faz parte da cadeia alimentar, né? A questão é quando esse processamento ele é feito de tal forma que o produto final eu não consigo mais distinguir, né? Eu vou ter mais de 5 ingredientes, boa parte deles sequer eu consigo pronunciar o nome, muitas vezes a gente não sabe nem o que é que está ali, né? E que o Guia Alimentar Brasileiro, por exemplo, ele vai falar que são formulações industriais, né? Ao mesmo tempo tem um processo intenso de barateamento desses alimentos, inclusive de direcionamento deles, né? Para as populações mais empobrecidas. A gente já tem estratégias muito fortes de algumas empresas, inclusive de venda de porta em porta na Amazônia, junto a populações ribeirinhas, né? Basta pesquisar aí que vocês vão ver, causando uma desestruturação, né, também de modos de vida tradicional. E por que eu falei que isso é contraditório, né, um processo de alienação? Porque ao mesmo tempo que esse sistema alimentar e esse produto, né, ele desterritorializa porque ele basicamente está baseado em monocultivo, né? E quando ele não está, ele está baseado na exploração daquele trabalho, né, dos agricultores. Ao mesmo tempo, esse processo esse ultraprocessamento vai descaracterizando, né, esse alimento, que era um alimento in natura, ele vai se tornando uma formulação industrial, mas eu preciso dar a ele uma aparência de comida. E como é que eu faço isso, né? Também apelando para aquilo que a gente está falando da alienação. Quer dizer, quem está no mercado comprando não tem ideia do que tem por trás ali, do que foi, como foi produzido, se foi produzido numa base justa, se foi produzido numa base sustentável. Muitas vezes a gente não consegue saber nem o que tem ali. Mas, ao mesmo tempo, as mensagens trazem o quê? A vaquinha, as frutas. Tem até uma pesquisa do IDEC que fala assim, onde estão as frutas?
E aí a gente vai olhar as embalagens de vários alimentos e você vê a fruta de um tamanho imenso, foto meramente ilustrativa. Quando a gente vai olhar lá atrás, quando a gente olha o rótulo, né, a ordem o primeiro ingrediente para o último, o primeiro é o que mais tem, o último é o que menos tem. E aí essa pesquisa do IDEC mostrou assim, vários alimentos que sequer tinham fruta, né? Mas, ao mesmo tempo, esse processo tanto de convencimento das pessoas, né? Ao mesmo tempo de desestruturação da produção de alimentos de base camponesa, e isso o Luana vai falar muito bem sobre isso, mas isso faz parte, né? E, ao mesmo tempo, fazendo com que se aproprie disso. Isso é muito cruel, porque se apropria do conhecimento, dos saberes, criminaliza, né? E depois a gente vê o que a gente vai ver muitas vezes, que inclusive a palavra comida de verdade já está sendo apropriada, né? Se a gente para olhar. Então, a gente entendeu como é que esse sistema alimentar se estrutura, ele é fundamental. E aí, qual é o diálogo que isso faz, né, com a soberania alimentar? Qual é o diálogo que isso faz com a agroecologia? Qual é o diálogo que isso faz com os feminismos, né? Primeiro, a gente entender que a soberania alimentar, justamente, ela nasce, é uma bandeira de luta, que ela nasce, né, que ela vem da via campesina num movimento de resistência a esse processo de concentração, artificialização, né, do sistema alimentar, que expulsa, desterritorializa, né, os camponeses e as camponesas, vai envenenando, né, a nossa alimentação. E essa é uma outra característica também que a gente tem, o uso intensivo de agrotóxicos, de fertilizantes, cada vez mais um aumento de culturas, né, que se usam transgênicos. E aí é importante dizer, o Conselho produziu um relatório bem interessante, quem quiser depois, eu acho que a página ainda está, não sei, mas se chama Mesa de Controvérsia, relatório Mesa de Controvérsia sobre transgênicos no Brasil. E esse relatório mostra uma coisa muito importante. Junto com o aumento da produção de transgênicos no Brasil, também se aumentou o consumo de agrotóxicos. Porque a gente vai tornar essa planta mais resistente ao uso dos agrotóxicos. Então, esse é um ponto aí de extrema importância. Então, a soberania alimentar, ela afirma o quê? Ela afirma justamente o direito dos povos, né, em controlar os seus sistemas alimentares, construir outros sistemas alimentares e decidir sobre as políticas que envolvem a agricultura, a alimentação, de forma que ela não seja uma mercadoria, mas que ela assegure direitos e assegure, né, o direito das pessoas a comer com qualidade e tendo a sua cultura respeitada, né? Porque essa é uma outra vertente do sistema alimentar, né, hegemônico, é a desestruturação de culturas. Então tem uma outra autora também que ela fala que é comida de lugar nenhum, né? Não importa de onde veio, para onde vai, como você vai comer. Ela não tem identidade. E justamente a bandeira da soberania alimentar, ela vai nos apontar o quê? Que o caminho para a gente construir um sistema alimentar justo, sustentável, equitativo, um deles é justamente a gente afirmar a cultura, a identidade. E a gente vai ver que a produção, né, de alimentos, ela está muito ligada com a identidade dos nossos povos. Por exemplo, as quebradeiras de coco babaçu, né? E aí a bandeira da soberania alimentar é fundamental porque ela vai então articular, a meu ver, a agroecologia, né, e o feminismo. E aí a gente não está falando de qualquer feminismo também. A gente está falando, eu sou uma feminista agroecológica, né? A gente no movimento da Articulação Nacional de Agroecologia no GT de Mulheres, a gente se intitula como feministas agroecológicas populares, né? Entendemos então que a sustentabilidade, né? Então assim, a economia feminista e a agroecologia, junto com a soberania alimentar, essa relação entre os três, coloca o quê? Coloca a sustentabilidade da vida e de todas as vidas no centro e não o mercado.
E isso faz com que também, para que a gente construa um outro sistema alimentar, um sistema alimentar mais justo, a gente precise construir novas relações com a natureza, novas relações entre os seres humanos. Então, isso significa a gente avançar em direção à agroecologia como um caminho para a comida de verdade, mas, ao mesmo tempo, significa também a gente avançar numa compreensão, primeiro, compreender, valorizar e visibilizar o papel estratégico que as mulheres desempenham para garantir soberania alimentar. E aí esse papel, eles são múltiplos, né? Desde a questão da conservação da agrobiodiversidade, e a gente vê, por exemplo, os quintais produtivos como verdadeiros espaços, né, de uma riqueza muito grande, desde a questão das trocas das sementes que as mulheres fazem, da própria lógica para a conservação dessas sementes e reprodução dessas sementes, que não passa por uma lógica do que vende mais, passa por uma lógica de garantir segurança alimentar, né? Essa produção que a gente chama muitas vezes, que produz uma economia invisível, que é a produção para o autoconsumo, eu costumo dizer que não tem nada mais revolucionário aí nesse aspecto de soberania alimentar do que a produção para o autoconsumo, porque é uma produção que não passa, que é um consumo que não passa pelo mercado, né? Que muitas vezes essas famílias vão consumir muito melhor do que se elas estivessem adquirindo, né? E aí eu estou falando das plantas medicinais também junto com a comida. Mas também essas mulheres, elas têm um papel muito importante nas resistências dos territórios. E aí a gente vai ver, se a gente for olhar a luta pela terra, né, as mulheres como protagonistas dessas lutas, mas se a gente parar para pensar, muito pouco tempo atrás, né, coisa de uma década, a titulação de terra, né, Luana, não era conjunta. A titulação não era do homem. Então, muitas vezes a gente viu situações daquela mulher ficar embaixo de lona anos e anos e anos, sai a titulação da terra, eles vão morar no assentamento, ocorre uma situação de violência, e que sai aquela mulher, porque a titulação não estava no nome dela. Então, fruto de muita luta dos movimentos do campo, dos movimentos feministas do campo, se conseguiu a titulação conjunta, né, com o reconhecimento desse papel que as mulheres têm da resistência no território. E aí eu estou falando de território rural, mas também estou falando de território urbano, porque a agricultura urbana, ela é um espaço também aí de resistência. Mas também tem um outro trabalho que as mulheres desenvolvem, que é o cuidado com a alimentação. E esse trabalho, ele é considerado, assim como os vários trabalhos que as mulheres desenvolvem no âmbito doméstico, né, não é visto como trabalho, não é valorizado como trabalho. É visto como algo natural. Daí também essa visão que se tem de que, assim como os recursos da natureza, eles são, né, para a gente explorar à vontade, também esses recursos, né, do trabalho, de cuidado que as mulheres desenvolvem também. Então, o ecofeminismo, ele vai trazer para a gente esse olhar, né, de que nem as mulheres e nem a natureza são mercadoria, né? E que a sustentabilidade, né, que as mulheres colocam como centro da vida é fundamental, essa luta é fundamental para a gente garantir comida de verdade. Então esse é um aspecto assim, muito importante. Mas só reconhecer que esse trabalho ele é relevante, ele é importante para garantir segurança alimentar nacional, não resolve a questão. Porque senão a gente vai continuar sobrecarregando as mulheres. Por que eu estou dizendo isso? Porque as discussões de saúde coletiva, as discussões de soberania e segurança alimentar apontam na linha de que a gente precisa reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, a gente precisa fortalecer não só a produção agroecológica de alimentos, e isso passa pelo acesso das mulheres às políticas públicas, mas
a gente precisa, então, ampliar esse acesso aos alimentos in natura, cozinhar mais, preparar os alimentos. Mas se isso não acontecer, a gente fazendo uma discussão, né, de que o cuidar da alimentação, o ato de cozinhar, ele precisa ser algo compartilhado pela família, seja com que configuração essa família tiver. E um ato de autocuidado, um cuidado com si, que homens e mulheres precisam ter, e como um ato também de resistência, um ato de soberania alimentar, nós vamos novamente continuar não só culpando as mulheres, mas sobrecarregando. Isso é uma coisa que a gente vê muito na agroecologia também. Né? A gente vem de um processo de sistematização de experiências agroecológicas protagonizadas por mulheres. Quem quiser depois pode procurar na página da Articulação Nacional de Agroecologia, né? Tem 2 livros que a gente publicou a partir da sistematização de experiências com as próprias agricultoras, usando metodologias de educação popular. E a gente viu várias coisas, né? Uma delas é essa transição agroecológica. Muitas vezes elas chegam naquela unidade familiar a partir da mão das mulheres, principalmente do trabalho que elas começam a desenvolver nos quintais, não sem conflitos muitas vezes, né? Outra coisa que a gente viu é essa questão da sobrecarga, a invisibilidade do trabalho delas, que muitas vezes é vista como ajuda, embora esse trabalho seja fundamental para garantir soberania e segurança alimentar nacional, né? Embora esse trabalho ele seja fundamental para a agroecologia, muitas vezes ele é visto como ajuda, e isso tem implicações, né? Seja porque elas não vão ter acesso à renda desse trabalho, a gestão da renda desse trabalho, seja porque essa sobrecarga gera doença, gera ansiedade, dificulta essas mulheres saírem do espaço doméstico, do espaço de casa, para participarem dos espaços de troca, né? Porque a agroecologia ela é experimentação, ela é compartilhamento, então sair desse espaço para trocar faz parte da construção da agroecologia. E aí a gente ouviu muitas mulheres falando que a sobrecarga, né, era algo que estava adoecendo. Inclusive, quando a gente perguntava a elas sobre lazer, o lazer é o trabalho. Na hora do lazer eu faço crochê para vender. Várias vezes a gente ouvia coisas dessa natureza, né? Então a gente precisa descortinar isso, a gente precisa problematizar isso, e a gente precisa entender que qualquer luta pela soberania alimentar passa por a gente jogar luz por sistemas alimentares que já estão aí, que já existem, né, que estão sendo construídos a partir da agroecologia, a partir dos saberes ancestrais. Tem muita resistência, mas também passa por a gente libertar as mulheres, né? Passa por a gente construir uma outra relação. E muitas vezes a gente pensa que na agroecologia a gente romantiza e acha que na agroecologia as relações sociais entre homens e mulheres elas são igualitárias. E muitas vezes não são. E foi para isso, inclusive, que a gente criou o grupo de trabalho de mulheres na Articulação Nacional de Agroecologia, porque a gente acredita que a auto-organização das mulheres ela é fundamental, né, também para a gente primeiro refletir sobre a condição, né, e em seguida a gente conseguir apontar políticas públicas que precisam acessar as mulheres, que precisam considerar as diferenças que existem. Estou terminando. Por último, um ponto muito importante da luta pela soberania alimentar que articula a agroecologia e que articula, né, esse feminismo agroecológico popular é a luta contra o racismo. Isso é fundamental. Se a gente não entender, né, que a base material da violência, né, e de todo esse sistema que a gente vive não está no patriarcado e no racismo, e que, portanto, a gente precisa muito enfrentar, né? Então, qualquer luta com relação ao direito das mulheres precisa reconhecer também a desigualdade que existem entre as próprias mulheres, né? E essa questão racial como um elemento aí de luta extremamente importante e necessário, inclusive porque a gente está vendo a volta da pobreza, da fome, e eu quero dizer para vocês, a fome tem cor.
é só a gente pegar os dados que a gente vai ver. Fingir e olhar, né, como se isso não fosse um fato. Por que a fome tem cor? Isso expressa o quê? Né? Que história isso está expressando? E para a gente enfrentar essa fome, a gente não vai ter que enfrentar também o racismo? Então, passa por também a gente pensar a garantia da soberania alimentar, passa por uma série de lutas que se articulam, ao meu ver, né, na defesa da agroecologia, na defesa do direito das mulheres e também nessa agenda antirracista, né, nessa luta antirracista. É isso que eu queria colocar para vocês. 20 minutos para falar de soberania alimentar com o feminismo é pouco, mas assim, tentei levantar alguns pontos. Tem muito material produzido dentro do GT de mulheres, né? O próprio Fórum Brasileiro. A gente está nesse momento organizando a Conferência Popular de Segurança Alimentar Nacional, né, Luana? Porque frente à extinção do Conselho, no início né, de janeiro, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar foi extinto de forma extremamente violenta e autoritária. Havia sido convocada a Conferência de Segurança Alimentar Nacional para esse ano, que obviamente não vai ser realizada, e a sociedade civil, então, né, várias organizações, movimentos, instituições estão convocando. Eu queria chamar vocês também para se somar com a gente nessa construção, né, de uma conferência popular que paute a soberania alimentar e o direito humano à alimentação a partir das políticas de segurança alimentar nacional.